você de casa, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Grupo Cenário de Comunicação. Como você pode perceber, eu estou um pouquinho rouco, viu? Porque como professor, nós atuamos em várias frentes e ontem teve jogo do Corinthians. E já aviso os meus amigos e os meus alunos que já sabem que aqueles que fizerem piada ao meu Corinthians podem ter um problema com as suas notas. Como eu fui ao jogo, tenho uma atividade muito corrida, ministrei aula de manhã, palestra à noite, a semana toda puxada. Minha voz está um pouquinho prejudicada, mas nada que atrapalhe você que está aí para nos acompanhar. Hoje, aqui no Grupo Cenário de Comunicação, nós vamos discutir um tema de suma importância: os desafios da educação no Brasil. Temos dois grandes convidados, pessoas de uma competência inquestionável, e preciso que você aí, na sua casa, primeiramente, compartilhe esse link. Novamente, a Harabooks Livraria Café, nossa parceira, vai estar atuando para que você vá até a Rubenita, na livraria em Poá, tome um café e ganhe um livro de até R$40. Para você ganhar o livro, hoje nós não vamos esquecer, assim que encerrar o nosso programa, nós vamos fazer uma outra live para sortear quem vai ganhar o livro. Para você concorrer, você precisa marcar 3 amigos no comentário e compartilhar. Quanto mais você marcar e compartilhar, consequentemente maior é a sua chance. Quem ganhar, ganha um vale-compra de R$40 de um livro na Rubenita, e outras 5 pessoas vouchers de 15%. Quase comi embora, viu, Rubi? Desculpe. 15% junto com o voucher, você ganha também um café na Rubenita. Ótimo lugar, importantíssimo, importante para você conhecer, saber que é perto de nós. Tá bem? O pessoal tá chegando, então eu já vou ver quem chegou por aqui. O Fabiano, obrigado, Fabiano, secretário de Educação de Itaquaquecetuba. Você sabe o quanto você é querido, né, Fabiano? Seu trabalho é espetacular. Cláudia Maria, obrigado. Ana Lu Bueno, obrigado de novo. Eduardo Tomás, obrigado, viu, Eduardo? As pessoas estão chegando, eu peço para que você compartilhe o nosso link, que você avise as pessoas que já começou a aula aqui conosco, e nós vamos ter um programa com um debate muito proveitoso. Eu estou acompanhando para fazer a interação e começo dizendo para você que nós estivemos hoje numa reunião muito importante aqui próxima, em Mogi das Cruzes, no município do Alto Tietê. Uma média de 600 pessoas estiveram presentes numa reunião de um grupo chamado Undime, que é a União dos Municípios, de dirigentes de municípios aqui de São Paulo. O debate que teve hoje na reunião da Undime, nós vamos conversar um pouco, foi sobre a implementação do currículo paulista. Se você é professor, se você é pai, se você é aluno, se você é estudante na área de educação, é um debate de extrema importância, porque é um debate novo. A educação está sendo pautada no ponto de vista nacional, pela Base Nacional Comum Curricular, e num debate aqui no nosso estado, a implementação do currículo paulista, que ocorreu no final do ano passado. Vamos comentar um pouco a respeito disso. Então nós vamos pautar, só para você saber, entre outras coisas, nós vamos discutir quais são, efetivamente, na opinião de nossos convidados, os desafios que nós temos na educação no nosso país. Eles vão apontar os desafios e, consequentemente, pensar em quais caminhos propositivos nós podemos, de políticas públicas, de atuação professoral, equacionar esses problemas. Então, se você tem dúvidas, tem sugestões, já peço para que você fique atento. Quais são os desafios, se você tem alguma pergunta a respeito desse tema. Ou se você tem alguma sugestão de que poderia somar que talvez Paula ou Volney não comentou, peço para que você fique atento e coloque aqui nos nossos comentários. Uma outra questão que nós vamos pautar é pensar um pouco o papel da educação no Brasil no atual governo. Para além de uma questão ideológica, do pressuposto ideológico que é marcado na atual gestão, eu gostaria que nós focássemos também uma questão mais técnica. Os programas de formação de professores do MEC,
como que está, na opinião dos nossos convidados, além da questão da formação de professores, as outras questões, sobretudo de educação infantil, do ensino fundamental, os programas que o MEC nutre, na opinião deles, houve alteração para melhor ou para pior, ou está tudo do mesmo jeito, pensar o MEC um pouco tecnicamente a partir deste atual governo. E, por fim, nós vamos discutir um tema importantíssimo que sempre está no debate geral, que é a questão da educação pública com interface educação privada. O que distingue, grosso modo, a educação pública da educação privada? O que é melhor em uma, se é que é, comparado à outra? Nós vamos discutir um pouquinho, né, porque sempre as pessoas acham que escola particular, sobretudo na educação básica, tende a ser melhor. Paulo atua há muitos anos nessa área, e também vamos discutir o papel da universidade na nossa atual sociedade. Daí a importância de você, estudante, sei que tem estudantes de Mogi das Cruzes, meus alunos da universidade, ficarem atentos para observar os comentários e somar conosco. Por fim, nós vamos discutir também alguns nomes que eu vou perguntar à sorte, né? Eles ainda não sabem, mas personalidades, atores políticos, e vão apresentar a opinião deles, ok? Já estamos com bastante gente, deixa eu ver os comentários antes de começar. A Vanessa, sou fã da Paula, professora incrível. Vanessa, Obrigada, Vanessa Peternostro. Ela trabalha comigo, uma excelente professora, incrível. Profissional de primeira. Aliás, a equipe com que eu trabalho, eu tenho muito orgulho dela, uma equipe de excelência. Que legal. Vanessa, eu vou pedir para você e para outras pessoas, clique na parte de curtir o link, ou curtir a página do Grupo Cenário, porque toda a grade de programação você vai ter acesso ao nosso programa Educação em Pauta, mas as outras atividades que o Grupo Cenário promove. Então é só você curtir a página da TV Cenário que você vai saber tudo que nós fazemos aqui. A Anne Messi aqui de Ferraz, um beijo, viu, minha querida? Sucesso para você. Já tem uma pergunta, eu vou pedir para o meu amigo que está aqui, o Natan, do Cursinho Popular Martin Luther King. Vou pedir, Natan, você copiar a pergunta do meu amigo Márcio. Corintiano, Márcio, estive ontem, sabe do nosso sofrimento, diretor de uma escola aqui no município de Itaquaquecetuba, professor de história, foi professor aqui na rede. Então, marque para mim a pergunta, para a gente subir depois, quais as principais dificuldades de construir um currículo que contemple especificadamente cada município. Iraci, um beijo, minha parça, ó. Beijo no seu coração, parça da Quebrada. Amanhã a gente vai tomar aquele nosso café, viu, Iraci? E se... Não vou contar, mas você sabe. André Luiz, Mônica, Marção, obrigado, querido. A Gi, minha aluna na universidade. Valeu, Gi. Anderson, boa noite, família. Cabeça, chegou a hora. Valeu, irmão. Fabiano, de novo. Ou seja, vamos começar? Então eu vou começar apresentando os nossos convidados. Quem é quem, né? Deixa eu só pegar minha colinha aqui, porque o currículo é grande. E a apresentação... Você me mandou, Paulinha? Eu mandei, Wagner, okay. Mas eu posso fazer, se você quiser. Ok, eu acho aqui. Alguém me disse aqui, eu não estou conseguindo acessar. Entre no Grupo Cenário de Comunicação, na página da TV Cenário no Facebook, que você... consegue também, viu, minha amiga professora? Bom, eu vou começar com o Volney aqui, só um instantinho, que o currículo é pesado, até abrir, até sair, demora um pouquinho. Aqui do meu lado tem um grande amigo, Volney. O Volney é uma grande referência, e para quem tem dificuldade com as exatas, ele é físico, e tem um debate que parece concentrado nas humanas, um debate político que as pessoas sempre monopolizam na área das humanas. O Volney Cândido de Mello, esse grande amigo, mestre em Física pelo Instituto de Física da USP, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, é pedagogo com habilitação em Direção e Supervisão Escolar.
consultor e palestrante nas áreas de metodologia de ensino, elaboração e coordenação dos processos de avaliação, construção de matrizes curriculares, formação de professores e preparo para os vestibulares. Vou comentar depois do nosso cursinho. Participou como especialista convidado em 2013 da elaboração do documento que apresenta a proposta no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para a inclusão de ciências no sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. Em 2010 a 2011, trabalhou como consultor pedagógico do curso de formação de professores da Secretaria de Educação de São Paulo, um programa desenvolvido pela Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, em parceria com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação Educacional na Faculdade de Educação da USP e sócio da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Eu vou dar as honras da casa para o Volney, agradecendo primeiro, Volney, a sua participação ao Grupo Cenário de Comunicação. Você se apresente um pouquinho, dá um oi para as pessoas e chega chegando. Bom, uma boa noite a todos. Agradeço muito o convite para a participação dessa mesa e participar dessa conversa, né? E a parte de tudo isso, né, que você foi falando aí, o que eu mais me orgulho na minha trajetória são os meus 37 anos dentro da educação, né? Os meus 37 anos na educação, e desse período todo, mais de 30 anos com o pé dentro de sala de aula, o pé dentro de escola. Eu acho que isso para mim é o que eu carrego com maior orgulho na minha trajetória. Uau, obrigado, viu? Muita gente conhece o Volney, já vou ler os comentários. Aqui do meu lado, querida amiga, professora, palestrante, formadora, Paula Marques, mestre em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, universidade que é a minha casa, que eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. É aluna do programa de doutorado na Unicamp, professora e ex-coordenadora de língua portuguesa do Colégio Visconde de Porto, do Porto Seguro. Ela atua no compartilhamento de experiência de sala de aula em oficinas para professores do ensino fundamental e ensino médio, atuando em modelos de gestão de tempo e atividades, discute conteúdos fundamentais à prática de aprendizagem, especialmente com destaque à leitura, ensino de língua, produção de textos, oral e escrito, desenvolvimento das atividades com gêneros contemporâneos e metodologia do trabalho para desenvolvimento de habilidades e competências. Essa é a Paula Marques, para quem não conhece, está conhecendo. Paula, obrigado por aceitar. Dá um oi para o pessoal de casa. Gente, boa noite. Muitíssimo obrigada à TV Cenário, a você, Wagner, pelo convite, para a gente discutir a sala de aula. Eu acho que quem me conhece, quem me acompanha, quem trabalha comigo, o Volney, que é um colega de longa data, nós gostamos desse lugar, que é a sala de aula, de falar sobre isso, de falar das angústias que todos nós professores temos, seja da rede pública, da rede particular. Professor é professor, né? Não importa a rede. E acho que é muito oportuno um momento como esse para a gente discutir não só o currículo de São Paulo, como é que a BNCC entra na sala de aula. Você terminou falando de habilidades e competências. Eu acho que a gente precisa nos debruçar sobre isso, pensar na praticidade que isso vai trazer para o nosso dia a dia. E acho que esse é o momento da discussão, da conversa, da significação dessa educação, né? Que ótimo. Bom, vamos começar assim. Nós temos uma pauta, temos um tempo. Peço para que você, primeiro, antes de pegar o seu caderno para as suas anotações da nossa aula de hoje, que você clique no botão de compartilhar, porque aí maximiza a nossa rede. Clique na parte de curtir a página do Grupo Cenário, porque você acompanha tudo que nós temos e a próxima vez, automaticamente, você terá acesso ao nosso início, ok? Nós temos um pessoal entrando, então vou ler. A Conceição Aparecida
o sobrenome, não vou ler, viu, Conceição, desculpe para não errar. Boa noite, parabéns, Conceição de Mogi das Cruzes, atualmente morando em Ubatuba. Obrigado, viu? Compartilha para Mogi, que estivemos aí, e para Ubatuba. Carolina Breder. Também sou fã da Paula, ótima profissional. A Miriam, obrigado, minha parceira, minha aluna na faculdade. Vinícius Bonafé, professor, como faço para ingressar na ETEC? Vinícius, meu aluno, meu querido aluno. Vinícius, faz o seguinte, entre na página do Cursinho Popular Martin Luther King ou me procure no Primorosa Jorge do Nascimento. Amanhã estarei por lá, ou no sábado, durante todo o dia, que nós vamos bater esse papo. Se quiser levar sua mãe, é importante porque essa informação é principalmente também para sua mãe, porque você é menor de idade. Então tem o pessoal da EMEI, Hernani Silva Bruno, só fera nessa edição, é mesmo, a Anne, minha parceira. Bom, vamos começar. A gente vai começar comentando um pouco da reunião que houve na Undime, que é uma união de dirigentes de educação. Nessa reunião, o foco foi discutir a implementação do currículo paulista. E vamos comentar um pouquinho sobre o currículo paulista com a interface da Base Nacional Comum Curricular. Tem uma foto de um registro, eu estive lá junto com alguns colegas, participei da reunião com os municípios. Essa é a abertura organizada pela secretária municipal de educação de Mogi das Cruzes, que fez o início do evento. Já tem, se você procurar jornais que estão noticiando, e tem uma outra foto também que é um pouco do auditório para mostrar que tinha mais ou menos umas 500, 600 pessoas dos municípios do Alto Tietê. Então tinha as minhas amigas de Arujá, que eu ainda não vi aqui, viu? Tô te procurando, viu, Vanessa? Vanessa e a Rô, que estavam falando do Ronei, disseram que iam ver o programa. Então, tinha o pessoal de Arujá, de Ferraz, de Itaquá, de Mogi das Cruzes, de Suzano, de Poá. E o que é a Undime? É uma organização que agrega dirigentes municipais do estado de São Paulo. E o foco dessa reunião foi agregar os municípios do Alto Tietê e apresentar o que eles estão fazendo para implementar o currículo paulista. E aí nós vamos comentar um pouco sobre Base Nacional e currículo paulista. Então a primeira pergunta se vocês pudessem brevemente, Volney, Paulinha, assim, às vezes as pessoas não sei o quanto elas estão apropriadas do que é Base Nacional, do que é currículo paulista, como essas coisas se casam, se é que se casam. São os currículos das escolas também, né? Porque exatamente. A partir da BNCC, do currículo paulista, as escolas precisam pensar nos seus currículos, né? Também. Ok. Então vamos, assim, vocês podiam fazer um comentário sobre currículo paulista? Antes dele, posso começar exatamente pela base? Exatamente. Assim, só para nós situarmos, que eu acho que tem um parte do macro, né? Exatamente. Para, okay. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela não é um currículo. Né? A primeira coisa que tem que ficar clara é que ela não é um currículo, mas que ela tem a função de nortear a construção desses currículos. A base define aqueles direitos de aprendizagem que todos os alunos têm no país. Não importa se está numa escola privada, não importa se está numa escola pública, não importa. Todo aluno tem esses direitos de aprendizagem que devem ser garantidos. Então a base tem esse direcionamento. Agora, de que maneira esses direitos aqui serão garantidos, os caminhos que eu vou percorrer para garantir, para atingir isso e garantir isso, esses são os currículos. Os currículos, eles têm que estar absolutamente pautados na realidade de cada escola, BNCC, de cada localidade. Ela não engessa esse olhar, né? Se você olhar, por exemplo, para a área de linguagens, sobretudo na questão de leitura de textos e de produção, do eixo da oralidade e tudo mais, eu chamo bastante atenção para isso, né? Trabalhar com textos reivindicatórios, etc. Esse etc.,
possibilita deu a margem para abrir. Que essas escolas de diversas regiões brasileiras busquem qual é o gênero da minha região. Então, por exemplo, eu faço um slam. Poxa, um slam, a base está lá permitindo que eu faça. Mas na minha região nós não sabemos o que é slam. Então não faça. Né? Então, essa abertura que a BNCC traz, ela é fundamental. Mas o professor precisa conhecer a BNCC, né, Wagner? Eu entendo que todo mundo que está envolvido com a educação tem que ter a BNCC como leitura obrigatória. Sabe que as minhas amigas comentam que é minha Bíblia, eu fico com ela embaixo do braço. É claro que não é um exagero, é uma brincadeira, mas assim, a gente precisa ter a BNCC. E uma coisa que eu sou professora, eu estou na sala de aula, eu dei aula hoje de manhã, vou dar aula amanhã cedo. A BNCC, ela ajuda muito a dinamizar o meu trabalho, porque ela parte dos direitos de aprendizagem do aluno. Então, se você olhar a habilidade que está ali descrita na BNCC, e depois o currículo de São Paulo faz as suas habilidades, propõe as suas habilidades a partir da BNCC, você vai ver que quem é o ator daquela ação é o aluno. Né? O professor, hoje se discute muito e se cobra muito. Eu vejo o professor hoje, sabe, Wagner, muito massacrado, sufocado por alguns discursos, né? Entre eles o discurso da metodologia ativa, que, claro, né, tem todos os seus méritos, temos que olhar para isso, mas a BNCC já é uma metodologia ativa. Aquele verbo que está ali colocado, apresentado como habilidade, é para o aluno fazer. E se o professor organizar a aula dele, a partir disso, a aula já será dinâmica do ponto de vista de desenvolvimento dessa habilidade. Agora, só uma questão, porque eu li alguns comentários e a minha cunhada está nos acompanhando, ela mora no Ceará, está estudando pedagogia. Jaque, um beijo, viu? Beijo, Jaque. O meu irmão está conectado aqui. Estou aqui de Fortaleza conectado. Cuica é nome familiar íntimo. Então, Cuica, eu vou fazer essa pergunta, na verdade, direcionar, porque como a Jaque está estudando, e a gente sempre conversa, quando a gente se encontra, sobre essa pauta, que é a pauta que parece que monopolizou o debate de educação, né? Quando a gente vai discutir, nós três em comum temos uma atuação de estarmos sempre em formações, organizando. E boa parte das formações, talvez perto de 90%, é concentrado à base nacional como um curricular, pelo menos as últimas que eu fui. Então, antes de direcionar, deixa eu só ler alguns comentários, até para que afunile. Tem o meu irmão que eu li, a Vanessa Galo, obrigado, viu, parceira, compartilhe. O nosso amigo em comum, Diego, um programa histórico, parabéns, Wagner, pessoas de altíssimo nível, verdade, Diego, e você é parte, produtor desse programa, é a mente dele, você pertence a ele, obrigado. E aí, deixa eu ver, tem minha amiga Iraci, e tem duas perguntas, Bel, eu vou ver se encaixo, caso não dê, eu encaixo depois. Eu até pedi para o Natan me ajudar aqui, Natanzinho. O debate sobre educação é extremamente necessário. Essa conexão com os outros municípios nos faz compreender que estamos no caminho e a troca é sempre rica. Ok, Bel, vou ver se eu encaixo a questão. Meu amigo Edu, boa noite. O governo federal tem dito que irá mudar um novo currículo a partir de 21. Os currículos estaduais podem ser alterados ou têm autonomia? Ricardo, obrigado, parceiro, pelo carinho, viu, grande, dizendo que eu sou referência aqui na minha quebrada, parceiro. Estou aqui, a educação privada em Fortaleza é um monopólio, muito cara. As minhas sobrinhas estudam lá. Precisamos de um cursinho popular Martin Luther King. Aí, Natan, cursinho Martin Luther King em Fortaleza, no Ceará. Cuica, se emprestar aí perto da praia, a gente vai. Unidade 2. Unidade 2. Então, pegando aqui esses comentários, interagindo com essas pessoas, assim, a base nacional, Paulinha, você comentava que era dar um passo à frente de ser uma política pública que garante aponta o protagonismo e o direito do aluno. Entretanto, eu não sei se vocês sentem isso também, eu percebo que para os atores principais, os professores, me parece que esse debate não é um debate tão assimilado ainda. Os professores, no geral, no meu entendimento, me parece que tem uma noção geral do que é a base nacional,
mas do ponto de vista mais pragmático do que você disse do Islã, vocês sentem isso? Ou é uma impressão equivocada minha? Olha, não sei se o Volney concorda comigo, é fundamental que os municípios, e há vários, eu trabalho em alguns municípios dos quais eu tenho um orgulho tremendo do trabalho que eles realizam, que já se debruçaram sobre a base, que estão se debruçando sobre a base. Não é um estudo rápido, não é um estudo que eu possa fazer num final de semana, é um estudo contínuo, mas é preciso garantir a formação desse professor. Sábado eu estava numa formação de professores aqui em São Paulo, lá na Água Branca, e eu comentei, fiz a pergunta, né? Eu falei, quem aqui, todos os professores, se formou com a BNCC em voga? Nenhum. Então, assim, mesmo as mais jovens ainda brincavam, olha, tirando gente da minha idade, mais velho, quem aqui desses jovens já usou a BNCC na faculdade? Nenhum, professor. E não só a BNCC em si, mas as prerrogativas, a fundamentação teórica que está na BNCC ainda não está nas universidades. Então, assim, é fundamental que este professor, e que os municípios, sobretudo, porque assim, Wagner, eu sempre me preocupo com a cobrança em cima do professor. Né? Os municípios precisam pensar em formação e serviço. Até porque, né, nesse contexto do que a Paula está falando, o interferir no currículo das universidades para inserir, sim, é um passo. Isso vai acontecer e tem que acontecer. Inclusive o MEC está discutindo aí a questão da BNCC do magistério. Isso. Né? Então, que é a BNCC do professor. Então, isso vai acontecer. Mas, nesse caso, nós estamos falando daqueles futuros professores. Só que no país, nós temos hoje em atividade cerca de 2.200.000 professores. Esses 2.200.000 professores, não adianta a universidade mexer lá no currículo dela, porque esses já estão no dia a dia. Então, os municípios, as escolas, as redes estaduais, todo mundo tem que gerar condições para esses professores se capacitarem cada vez mais em serviço, que é a formação em serviço que o Antônio Novoa já nos, né, embasa sempre com relação a isso. Uma coisa que eu falo muito também, assim, eu sou mãe, sou esposa, sou estudiosa, pesquisadora, sou aluna especial ali na Unicamp. E aí você fala assim, puxa, em que momento eu vou estudar? Em que momento eu vou fazer essa formação? É preciso também este cuidado com o profissional. O profissional está na sala de aula, está corrigindo prova, está preparando aula. Essa formação, eu sempre digo para as pessoas que estão me assistindo nas formações, saiam daqui com uma aula pronta. Saiam daqui pensando na sua sala de aula, né? Assim, torne esse momento um momento rico para que você... Que seja um momento ali de planejamento, aquele ali, né? Exatamente. O momento de formação. Acho que é fundamental pensar nesse ser humano professor, que, olha, uma coisa que, assim, a gente vive um discurso muito negativo do professor hoje, né? Ser professor hoje é muito difícil. É uma categoria que foi muito desvalorizada, né, ao longo do tempo. Mas a gente precisa pensar assim, o cuidado com essa pessoa que está à frente da formação dos nossos jovens, né? Existe aquela plataforma Gesta, eu acompanho bastante as pesquisas que eles fazem, e em 2019, no final de 2019, eles postaram algumas coisas que afastam o aluno da escola. Não é o professor, mas é a falta de sentido da escola. Sim. O professor, inclusive, é quem muitas vezes mantém o aluno. É quem segura. O professor é quem segura. Não é à toa que o Racionais já cantava na década de 90, naquela clássica música Guina, que da janela da classe eu olhava para fora. A rua me atraía mais do que a escola. Bom, vocês comentaram um ponto, Paulinha, da formação de professores. Eu vou para um segundo ponto, a pauta vai casando, os temas vão casando. O segundo ponto da nossa pauta aqui, o cuidado com o professor. Nós, professores, temos algo em comum. Conversava hoje na reunião da Undime que o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Temos em comum a sala de aula, o desejo, né? Os diários, as angústias, o plano de trabalho, a experiência e a necessidade de nós, professores, nos unirmos cada vez mais como iguais. Entretanto, as condicionalidades, fruto de um processo que vem ocorrendo de precarização do trabalho docente, tem um amigo, Volney,
muito querido, Tiago Boim, que está fazendo um doutorado na Federal do Rio de Janeiro e foi da PUC no programa de Educação, História, Política e Sociedade. Acho que é o seu também, né? Não, o meu é de currículo. De currículo, ok. O Tiago, ele pesquisa a precarização do trabalho docente. Quando que o professor ele deixa de ser esse ator intelectual, esse intelectual orgânico, e se torna quase que um operário. 3 jornadas de trabalho, baixa remuneração. Pensando nisso, nesse ponto, abrindo um leque maior, no entendimento de vocês, como vocês avaliam especificamente, no momento atual, as políticas do MEC, tanto de formação de professores, como também da nossa área mais técnica, né? Se os programas do MEC, vocês se sentem seguros, está do mesmo jeito, mudou para melhor, mudou para pior. No atual momento, nós temos um MEC diferente, radicalmente diferente. É a primeira vez que nós temos um erro na correção da prova do Enem. Ocorreram outros erros. Mas nunca na correção. Mas correção é uma questão muito mais séria. Muito mais séria. Então, no atual momento, no atual governo, o MEC, no meu entendimento, está muito vulnerável. Sofrendo muito, né? A visão geral do MEC sendo muito desfigurada. Como vocês avaliam o Ministério da Educação em si? Olha, a minha visão com relação a esse Ministério da Educação é que com o discurso, né, de você ter uma educação sem ideologia, eles estão, na realidade, proporcionando uma discussão muito mais ideológica do que nunca houve. Tá? Né? Então, nesse sentido, eu vejo assim, um grande desserviço que está sendo feito com relação à educação de forma geral. Então, temos os professores sendo colocados cada vez mais como sendo os responsáveis pelo que está acontecendo na educação, por esses resultados no PISA, sobretudo. Mas nós não temos os professores como culpados nesse tipo de coisa. Os resultados no PISA, não temos que procurar culpados com relação a isso. Porque se eu penso na culpabilidade, a culpabilidade seria de todo mundo que está envolvido na educação, não o professor, mas o professor, o gestor, as políticas públicas, é todo um contexto. Não adianta eu querer culpabilizar este ou aquele. Tá? Você tocou num ponto importante com relação ao Enem, né? Eu queria tocar nesse aspecto, porque vai exatamente ao encontro da minha linha de pesquisa, que é a questão da utilização de resultados de avaliações externas em larga escala. E o Enem, na realidade, ele se tornou um vestibular nacional. Ele é uma avaliação considerada uma avaliação externa, porque não está sendo construída no interior da escola, é uma avaliação construída por um agente externo, né? Já tivemos erros outras vezes no sentido de, na gráfica o cara sai com um caderno de provas e vai tentar e vai querer vender para o jornalista. Dentro da prova você tem lá uma figura que não dá para ler, uma questão, agora, sabe assim? Agora, errar na correção. Aquele caso, né, do que aconteceu no Ceará, dos itens de pré-teste que vazaram e que foram utilizados por um grupo, né, de lá, mas aí você consertou isso, desconsiderando aquelas questões para aquele grupo de 680 alunos, né, mas nunca um problema dessa magnitude. Tem um problema técnico, porque tem uma questão técnica muito forte. O que acontece é o seguinte: quando você elabora todo o mecanismo, toda a prova, todos os dados do aluno, onde ele vai sentar, em que escola ele está, essas coisas todas, para a confecção dos cadernos de prova, vai um arquivo para a gráfica. Esse arquivo, de alguma forma, ele está corrompido. E não é assim uma engasgadinha da impressora que provocou esse tipo de coisa. Sabe assim, na minha visão, é um problema de
arquivo corrompido no banco de dados. Então, na medida em que se identificou, tudo bem, é passível haver erros, não é passível. O que você tem que fazer é o seguinte: o que é que eu faço com isso? Então, o que deveria ter acontecido, na minha opinião, ali? Identificou o erro? Para tudo, SISU transfere uma semana para frente. Durante essa semana nós vamos fazer uma auditoria, uma varredura no banco de dados, para corrigir o banco de dados, checar aquele arquivo que foi para a gráfica, com o arquivo que está no INEP, com o arquivo de ensalamento. O arquivo de ensalamento, você sabe onde o aluno está sentado. Você confere onde ele está sentado com a prova que foi aplicada naquele lugar. Aí você tem condições de conferir isso. Só para que as pessoas de casa entendam, e deixa eu dar uns abraços aqui. Mamãe, um beijo. Minha mãe, família. Obrigado, mãe. Sil, Valdirene e a Danizinha, minha parceira. Dani, um abraço, vai casar por agora. Roseli. O que o Volney comentou agora foi... Isso é um domínio, ele tem muita experiência, tem muita bagagem. Perceba que o que ocorreu, assim que o erro foi identificado, a atuação do ministro da Educação, na ocasião, Abraham Weintraub, ele disse que não foi um erro, ele usou outro termo, foi uma inconsistência pequena, pontual, não ia afetar nada. O Volney está dizendo que, uma vez identificado, para absolutamente tudo, estica os prazos, faz um raio-x em absoluto e corrige o erro. Eu vou insistir numa questão de talvez o atual momento faz com que o grupo técnico não tenha esse refinamento dessa atuação, talvez por uma preocupação mais ideológica do comando central do MEC, esvazia a força técnica. Sim. Concorda, Volney? Concordo, porque inclusive a área técnica do INEP queria que parasse e fizesse uma varredura disso. Então houve aí, nesse sentido, uma determinação por parte de quem manda, houve uma determinação de vamos resolver isso até segunda-feira, porque terça-feira começa o SISU e eu não quero mexer no prazo do SISU. Sim. Só que com isso eu entendo que a gente está criando uma possibilidade, e isso eu considero assim muito sério, muito grave. Estamos criando uma possibilidade de uma judicialização desse Enem. Só para que as pessoas entendam, a judicialização é quando as pessoas foram à justiça e despreocupadas, imagina o cansaço, fazer a prova, se dedicar um ano inteiro e quando sai o resultado, a sua prova, você não tem segurança efetiva de que foi corrigida corretamente. A correção apresentada também não deu segurança de que ela foi de fato alterada corretamente. Então teve muita gente que foi quase que de 8 a 80, né? A nota aquém, e foi muito alta, e algumas pessoas deram depoimentos à imprensa de que ainda achavam que foi feito de modo equivocado. E aí a justiça entrando, né? A atuação da justiça, os estudantes, uma vez preocupados se tiraram 750 na redação ou 810, tinham que discutir lei. Na redação não interessa. Não, de modo geral. Isso. Uma vez eu preocupado, olha, em humanas, minha média em humanas foi 730 ou 800. A preocupação era aprender lei. Paulinha, você, no mesmo ponto, esse MEC de agora, o que você... Também sobre a formação de professores, né? Pego a sua fala, Volney, quando você fala que com a preocupação de ser uma escola sem ideologia, você já é ideológico, volta inclusive para essa questão básica da linguagem. Não existe linguagem ingênua, neutra. Claro. Né? Do momento em que eu instauro a linguagem, ela já é carregada de ideologias e tudo mais. O que me preocupa muito é esse descaso com a questão legal, com a questão da formação do professor. E a BNCC traz uma coisa legal, né, sempre articulando as ideias. Quando ela traz, por exemplo, na área de língua portuguesa, no componente de língua portuguesa, o campo de atuação pública. Em que medida nós formamos pessoas que leem esses documentos legais e compreendem?
e aí buscam o seu direito. Em que medida nós temos uma sociedade justa nesse sentido? Então, a BNCC, por exemplo, agora ela né, apresenta o ideal de que sejam discutidos os regulamentos, os estatutos, o ECA e tudo mais, mas a gente está falando de alunos que vão se formar ainda pela BNCC. Esses alunos que se veem prejudicados, eles sequer sabem que têm o direito, por exemplo, de fazer uma petição online, de fazer... Então, a gente precisa pensar que o MEC está lidando com uma população, inclusive geral, não estou falando de aluno, que não sabe lutar. E, Paula, tem uma outra coisa. Vou fazer uma analogia. O caso da cerveja Baker, lá em Minas Gerais. O que aconteceu quando foi identificado que havia algum componente, alguma coisa que estava provocando, inclusive morte nas pessoas, coisas assim? Foi cessado. Para tudo, retira todo o lote das prateleiras dos supermercados e agora vamos começar do zero. Era exatamente isso que tinha que ter sido feito no Enem. Para tudo, começa do zero, vamos reprocessar. Vamos fazer esse levantamento todo, esse cruzamento do banco de dados para essa checagem, e aí a gente processa tudo de novo. Porque tem um outro problema ainda nesse aspecto, que é o seguinte, as pessoas tinham que mandar um e-mail para lá para pedir para verificar sua nota. Sabe assim, então o MEC recebeu 172 mil e-mails pedindo para verificação de notas. Desses 172 mil, né, e-mails que recebeu, eles verificaram inconsistência, segundo o termo utilizado pelo ministro, em 5.974 provas. Eu não acredito nesse número mágico, 5.974. E pode ser que talvez tenha muito mais do que 200 mil? Pode, porque outras pessoas, inclusive, veja, nós tivemos 3 milhões e 900 mil alunos fazendo a prova. Então, desses 3 milhões e 900 mil alunos fazendo a prova, quantos sequer souberam dessa orientação do MEC de mandar um e-mail para eles? Volta essa questão. Sabe? Por que não manifesto coletivo? Por que não alguma coisa? Então, olha só, eu trabalho, eu faço parte de um grupo quero até falar do Instituto Bússola Jovem, é um trabalho de uma grande amiga nossa. O Instituto é com a Eliane Leite? É com a Eliane Leite. Sim, é um Instituto fantástico. Eliane, só que é uma pessoa muito querida. O Instituto Bússola, inclusive, eu sou parceiro do Instituto junto com o cursinho. Olha aí. Que mundo que legal. pequeno. E só assim para ilustrar, que foi uma das situações mais chocantes que eu vivi, eu estava na turma, já uma turma antiga, passada, conversando sobre produção de texto, e de repente uma menina levantou a mão e falou assim, sabe que eu queria ter prestado Enem? Foi outro Enem, não foi nem... E eu falei, por que você não prestou? Ela falou, porque eu não ia conseguir. Então veja que a gente está falando de um aluno que nem presta porque ele acha que não vai conseguir, que dirá este aluno que prestou, pode ter conseguido e nem tem informação para ir atrás dos seus direitos. E eu me arrisco a dizer que muitos nem souberam que era para ter enviado um e-mail para solicitar. Sabe? Um buraco. Percebam o tamanho, nós estamos numa sinuca de bico, pegamos um caso, uma coisa maior, para dizer o quanto este caso do Enem, ele problematiza uma questão estrutural, profundamente estrutural. E aí, se a gente voltar para o tema da nossa conversa aqui, qual é o desafio da educação? O maior desafio de todos é este. Não, e nesse aspecto estrutural que você está falando, a diretoria que cuida do Enem ficou 5 meses sem ter um diretor. Pois é. Ainda tem uma questão. Então, sabe, isso tem um custo. O Enem só aconteceu, e a qualidade da prova, uma boa qualidade, tudo isso, porque os técnicos do INEP são muito competentes. Então sabe assim, ele está acontecendo porque os técnicos são muito bons. A equipe técnica do Enem, do INEP, é de extrema qualidade. Porém, essa falta de você ter a função, por exemplo, do diretor, que vai cuidar dessa parte das avaliações da educação básica, sabe, significa o seguinte, aqueles técnicos que estão lá, a gente está tocando por inércia, tudo da forma como a gente sempre fez. Preocupado sabe? Com a educação. Exatamente. Eu acho que, assim, eu tenho o prazer de conhecer muitos secretários de educação que nos chamam para formação e que a gente vê que há uma preocupação com aquele professor que vai ministrar aquela aula e tudo mais. Cuidado com o professor. Eu acho que a gente precisa pensar
pensar nisso, né? Quem é o diretor do INEP? Quem são as pessoas que estão envolvidas hoje em educação? Entendi. Qual o interesse delas, né? Não deixa de ser uma preocupação, essa não é um exagero corporativista. Qualquer pessoa que aí esteja assistindo tem em comum um ponto. Para isso dar certo, é necessário que passe pela figura professoral. Que as nossas professoras, os nossos professores não tenham 3 jornadas de trabalho acumulando uma cidade e outra e almoçando uma coxinha com coca no trânsito. Enquanto se desloca de uma escola Enquanto se desloca. Alguém que sai às 6h30 da manhã e chega às 10h30 da noite sem voz, tomando ansiolítico, com carro parcelado em 60 vezes e sempre com muitas multas no licenciamento, quando ele teve que passar por excesso de velocidade. Que tipo de tratamento nós queremos para os nossos professores? Isso é uma escolha. Se de um lado nós estamos em São Paulo, e eu vou colocar isso na mesa nem para que discuta, mas para que seja uma reflexão. São Paulo é uma economia à parte, gente. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, a maior cidade do país, num ponto de vista econômico. O estado do Maranhão aprovou o piso salarial de R$ 6.300 para um professor, enquanto uma das maiores economias do mundo se paga 2.500. É lógico que a professora do Jardim Ângela ou aqui de Ferraz de Vasconcelos, para ter a mínima condição de vida, vai triplicar a jornada. Claro. Para quê? Ter uma moradia popular, a feira de domingo. Não estamos falando de alguém como o ministro da Economia disse que estava viajando para Miami, para Disney. É alguém que vai tocar a vida. É uma escolha. Então, e hoje, né, eu diria o seguinte, os professores, né, que não estão, às vezes, com essa tripla jornada, né, como você diz, mas muitos deles estão, inclusive, também fazendo Uber. Por exemplo. Não está na tripla jornada ou na está escola, mas está numa vendendo outra alguma coisa no intervalo ou sendo Uber. Exatamente. Lamentavelmente. Deixa eu ler alguns comentários e tomar uma água e dizer para você, olha, nos empolgamos, né? O debate foi muito bom, essa primeira parte. Gente de altíssimo nível, tá? Então, você não compartilhou ainda, meu? Ajuda aí, né, meu? Tô vendo um monte de gente aqui. Deixa eu perguntar. Vou dar nome, hein? Professor é tudo igual, faz chamada mesmo. O aluno aí, a gente... a Sandrinha, exatamente. Verdade, parceira. Sandra Ventor. Mas a pergunta, Sandra, você compartilhou? Sandrinha, minha querida, um beijão. Shirley, boa noite. Que bacana a difusão de qualidade na educação. Verdade, Sandra, tamo junto. Luciano, do Gianete, boa noite, amigos da TV Cenário. Educação é essência para a vida do ser humano. Investir nos garante construirmos menos presídios. Verdade. Sim, perfeito. Exatamente. Perfeito. Bom, aqui de novo o Edu interagindo, pegando a questão dos livros didáticos, a partir dessa ideologização, isso se reflete, né, nos livros didáticos. Luísa, querida aluna da universidade, parabéns, Wagner, obrigado, viu? Compartilha aí com a turma do curso de História, viu, Luísa, minha parceira. Edu Rosimeire, é a Rose, minha querida amiga, parabéns aos palestrantes, total domínio mesmo, viu, Rose? Roseli do Nascimento, a Sônia Rafael, a Sônia também, minha aluna, obrigado, Sônia. Bom, eu quero insistir para que você compartilhe o link, curta a página da TV Cenário, porque quando você curte a página, você tem acesso à nossa grade de programação e a próxima vez que Educação em Pauta entrar no ar, você vai ser um dos primeiros. Aqui, com o Jairzinho Ambrosio, que acaba de entrar nos nossos estúdios, nós temos o Bom Dia Ferraz pela manhã, o semanal Dialogando com Lideranças, agora entrou um cenário nacional, que é um debate macro, para entender questões gerais da nossa sociedade, e nós com Educação em Pauta. Então,
curta a página, quem ainda não curtiu, porque você acessa esse todo, ok? Então não esqueça, marcar amigos no comentário e compartilhar Educação em Pauta. Eu vou propor uma outra questão, pensando essas coisas que nós já comentamos, se vocês pudessem apresentar um pouquinho sobre o papel da universidade no atual momento histórico do nosso país. É lógico que temos também que pensar as políticas de fomento do acesso à universidade, fortalecimento do ProUni, do SISU, rearranjo desses programas, mas na sociedade que vivemos, no atual momento, como que vocês entendem o papel da universidade? E antes de vocês problematizarem, nós temos aqui o Cursinho Popular Martin Luther King, que muitos colegas conhecem, o caso do João, um aluno nosso que está indo para a Federal Fluminense, né, a UF, está indo para a Universidade Federal Fluminense, aluno do cursinho da periferia de Ferraz de Vasconcelos, fruto de escola pública, que está acessando uma universidade, aquela que o ministro disse que tinha balbúrdia, com excelente produção acadêmica. A universidade não vai mudar a sua vida do João. A partir da vida do João, que é imediatamente, muda a vida da família do João. Mas para além da vida da família do João, afeta necessariamente a vida comunitária. Ou seja, a universidade tem um impacto político-social, um impacto acadêmico, um impacto de rentabilidade, de empregabilidade. Para vocês, como vocês avaliam o papel da universidade e como nós podemos, né, avaliar o atual cenário do ensino superior no Brasil? Olha, é com muita preocupação que eu vejo hoje a atuação, sobretudo das universidades particulares, na educação. Eu tive a oportunidade de lecionar em algumas universidades particulares, cujo objetivo maior não era, desculpe, a formação dos alunos. Nós sabemos disso. Não estou dizendo que as universidades particulares, eu fiz PUC, são universidades ruins. Mas a gente precisa olhar para que tipo de formação essas universidades estão oferecendo. O que elas também estão oferecendo para esse professor que está na universidade. Né? Assim, o que este professor que atua na universidade tem de formação, está vinculado à pesquisa, a trabalho, porque muitas vezes o professor da universidade também não tem. O professor da universidade privada, muitas vezes, uma boa parte dos casos também, ele também é aulista, semelhante ao professor da escola privada. Particular. Eu sou esse caso. Então, você é esse caso. Você percebe, esse professor aulista, né, ali na universidade, ele já tem, ele não está desenvolvendo a pesquisa na universidade como você desenvolve, por exemplo, numa universidade pública, né, que você tem um professor com uma jornada, então ele tem uma jornada de 40 horas, e alguns, inclusive, com regime de educação exclusiva, que daí você tem um acréscimo no seu salário, você tem um salário pela jornada de 40 horas, daí você tem um acréscimo pela dedicação exclusiva. Só que essas 40 horas desse professor que está na escola, na universidade pública, não são 40 horas dentro da sala de aula. São 40 horas na universidade. E aí ele está participando de uma comissão aqui, ele está orientando um determinado grupo ali, por exemplo, o grupo ao qual eu faço parte na USP, o GEPAV, Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, ele é coordenado pelo professor Ocimar Alavarce, da Faculdade de Educação. Então, ele faz a organização desse grupo, e esse grupo está trabalhando com pesquisa. Várias dissertações de mestrado acabaram saindo dali, tese de doutorado, pesquisas e trabalhos que são desenvolvidos. Não é aula, né? Como professor da escola da universidade particular. É que na ética privada, se o lucro é a instância máxima, quanto menor o investimento para os professores e investimento na infraestrutura, pesquisa, docência, maior necessariamente é o lucro. Daí uma hipótese, na verdade não é uma hipótese, eu não, por uma questão de ética, atuo em várias universidades, mas alguns alunos vão saber quais são, me procuraram nos últimos dias que nos cursos de licenciatura,
que vai formar professores, quem será professor. Aí tem uma vantagem da universidade privada, que, grosso modo, é a maioria do professorado brasileiro, está saindo daí. Uma aluna, uma colega, falou, professor, eu estou muito preocupada que 2 disciplinas muito importantes para a minha formação, elas estão sendo alocadas à distância. Ou a disciplina de Libras é uma delas, e uma outra propriamente da área da educação, uma disciplina pedagógica. Ora, isso pressupõe que essa formação ela tende ainda a ser um pouco mais dificultosa. Em contrapartida, o professor que ministraria essas disciplinas tem a sua jornada reduzida. Logo, ele precisa complementar em outro lugar. E vira um ciclo vicioso que nós não conseguimos sair. Perfeito. Eu penso que as universidades precisam rever isso com urgência, sobretudo a pesquisa, né? Professor que está na universidade, como você, o doutorado, precisa estar em constante pesquisa. Porque é papel da universidade a produção de conhecimento. Exatamente. É papel da universidade a produção de conhecimento. É papel da universidade, aquilo que você tinha falado com relação ao João, né, dele interferir, né, no entorno. A universidade, ela tem, é um tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. A extensão é exatamente você conseguir investir nesse entorno também, né? Você criar a contrapartida que você tem, verdade. Você vai criando essa rede, né? E aí, nesse sentido, né, agora eu quero ligar algumas coisas aí, né, porque eu quero falar um pouco do SISU nesse sentido. Por exemplo, eu sou fã do SISU e fã do ProUni. Sou fã. O ProUni permitiu que pessoas que nem sonhavam fazer um curso superior tivessem acesso a um curso superior, né, com as bolsas que são geradas em troca, né, de isenção de alguns impostos, né, coisa assim, porque não é que a universidade está dando essa bolsa de graça, ela tem isenção de impostos e aí isso vai custeando as bolsas desses alunos. Então, para quem me conhece sabe que eu falo muito assim, tem que ter sempre o segundo passo. Né? O primeiro passo foi dado, a criação do ProUni. O primeiro passo foi dado, a criação do SISU. Eu acho que falta o segundo passo em cada uma dessas duas coisas. No ProUni, eu acho que o segundo passo deveria ser o seguinte. Você é proprietário de uma universidade e você vai aderir ao ProUni. Tá? Para você é um grande negócio o ProUni, porque dinheiro que não sai é igual dinheiro que entra, então, e a inadimplência zero, nesse caso. Então, para você é um grande negócio. Agora, eu, como MEC, deveria colocar a seguinte restrição. Você quer aderir ao ProUni? Com seus cursos classificados em A ou B. Porque daí forçaria as universidades privadas... pesquisa, a universidade privada iria investir na pesquisa e iria investir nos cursos de boa qualificação na avaliação do MEC. Sabe? Mas a avaliação, o curso C está aprovado no MEC, mas não para o ProUni. Sabe assim, essa é a minha visão. Deveria, sabe assim, colocar uma restrição nesse sentido. Forçaria as universidades a investir para que... A se mobilizarem para a formação né? Com relação ao SISU, qual é o meu segundo passo na minha visão? E aí, por exemplo, eu tenho o meu filho, ele se formou em Direito na Universidade Federal de Pelotas e ele foi para lá no primeiro SISU, que foi realizado com o resultado do Enem de 2009. Né? Foi o primeiro SISU, e ele foi para lá. Terminou o curso dele, né? Excelente curso, excelente universidade, terminou o curso dele e ele voltou para São Paulo. Agora, vamos pensar no caso limite. Imagine que todos os alunos que entraram no curso de Direito na Universidade Federal de Pelotas fossem de fora e todos voltassem para as suas cidades de origem. É uma grande perda. O que ficaria para Pelotas? Sabe assim? Você condicionar a manutenção. Eu defendo, né, que no SISU houvesse uma reserva de vagas para público local. Ótimo. Sabe, qual é essa porcentagem? Cada caso vai se estudar, cada caso é um caso, mas que houvesse uma reserva de vagas para público local. Porque daí você garantiria que teria gente de lá, qualifica a mão de obra local. Qualifica a mão de obra local. Exatamente.
Né? Bom, Então, sobre esse tema, não, é incrível, a gente já está indo para o final da nossa aula com sabor de quero mais. nossa, passa muito rápido. Passa rápido, nós estamos aqui há 1 hora. Passa muito Estamos há 1 rápido. hora, então a gente vai ter que A gente encerrar. nem falou sobre tudo. Nem, olha tá só. vendo? É igual a gente planejou a nossa aula, eu tô com o meu planejamento aqui, com o meu plano, mas aí depois, na próxima aula, nós vamos ter que voltar. Então deixa eu ler. Olha, O Benito. posso jogar Pode. uma deixa assim para um próximo encontro? A gente falar sobre competência leitora, sobre currículo de leitura. A questão do desenvolvimento, Do da, desenvolvimento da- da do leitura. desenvolvimento de leitura e escrita em todas as áreas, e não uma Sim. tarefa do professor de língua Ok. portuguesa. Olha, eu Então, fica a jogo aí pra tarefa. vocês. Nós vamos. Quem está organizando a nossa pauta é o Diego. Ah, Diego, então, por favor, Diego, Diego, põe aí você esse está em tema. Porto Alegre, já pauta a volta do Volney, da nossa amiga Paula, para discutir tecnicamente competência leitora, não na área em particular da língua portuguesa ou das linguagens, mas sim num ponto de vista macro. Rubi, obrigado. Rubenita da Harabooks, Wagner, parabéns, excelente pauta. Rubi, são pessoas incríveis que devem conhecer sua livraria. Neilton Pires, obrigado. A Ana, minha parceirona, tô lendo tudo, viu? Formação sucateada é o que estavam comentando, viu, parceira? A Shirley, nós, educação, somos base da sociedade, porém não somos valorizados. Concordo com você. Vera Reis, sua amiga. Oh, Vera, linda. Paula querida. Marques, adorei falar sobre educação, não tem fim, é É verdade. verdade, Vera. Isabel, gostou, Bel? Bel, vem conosco, Bel. Aqui, educação é pauta, Bel. Essa Isabel é incrível. Tem que conhecer Paulinha, Ronei. A Isabel, ela fez parte ela faz, Bel, se eu estiver errando na sua apresentação, me desculpe. Aí no comentário, me manda um zap que eu encaminho para eles. A Isabel é professora aqui da rede, concursada aqui na rede, faz aniversário no mesmo dia que eu. Minha amicíssima, ela sabe, você sabe, Bel, o quanto você, no meu coração, me ajudou nos momentos mais vulneráveis da minha vida. Você é minha amiga, minha irmã. Eu não tenho irmã, Bel, mas se eu tivesse, seria você. Essa professora, ela faz parte do Khan Academy, eu acho, lá do Instituto Lehman. E a Isabel fez parte de um programa de intercâmbio e foi para Singapura. Fez uma incursão, conheceu o programa de formação de Singapura e ela é muito, mas muito assim, articulada, ativa. É alguém que a gente tem que ter perto. Ela é incrível, uma sumidade profissional de uma excelência, assim, nota 1000 de Ferraz Vasconcelos. Atuou na Secretaria Municipal de Educação e agora está na coordenação de uma escola. Bel, você é demais, viu? Obrigado. Bom, nós vamos encerrando, mas antes de encerrar, tem aqui esse mesmo tema, os desafios da educação no Brasil. Sobre esse tema, o Volney e a Paula organizaram um evento que nós vamos mostrar algumas artes. Eu gostaria que você observasse as artes, mas acima de tudo, ficasse atento e pegasse o endereço de Facebook, as páginas, e eles comentassem também. Então nós vamos mostrar que tem uma atividade que Volney e Paula participam, junto com o Diego, parceirão nosso, que vai ocorrer em breve. Se você quer participar, eles vão comentar tudo como funciona, tá bom? Pode colocar aí, ô Luizão. Então, os desafios da educação no Brasil, em 2020, em 15 de fevereiro, das 10 da manhã ao meio-dia. Onde vai ser? Será no São Paulo Escola de Teatro, que fica na Praça Roosevelt. Na Praça Roosevelt, centro de São Paulo. E quem para fazer parte desse evento, o que precisa? Se inscrever e ir. Né? É pago? Não, é gratuito. Né? Ótimo. Então nós organizamos isso. Né? Então, Nós quem organiza? Então, Entidade. as entidades que estão organizando isso são a Atitude Educacional, né? que é da minha consultoria, e a Vida no Centro. Okay. A Vida no Centro é uma entidade, uma organização que diz que mostra as coisas que ocorrem no centro de São Paulo. Okay. Porque muitas pessoas saíram do centro de São Paulo, né? O centro ficou
largado, mas depois, né, políticas públicas que tiveram em São Paulo de revitalização do centro, e a gente está tendo um retorno desse tipo de coisa. Então, os jornalistas Cleiton Mello e Denise Bacotina, que são os mentores desse A Vida no Centro, e eles promovem ações e divulgam ações que ocorrem no centro. E aí, então, o Atitude Educacional, em parceria com A Vida no Centro, nós resolvemos organizar esse debate, e nesse debate, trazendo como esse tema os desafios da educação brasileira em 2020, e nesse primeiro, a ideia é que a gente comece agora um ciclo, que isso ocorra periodicamente. Esse será o primeiro, né? Esse será o primeiro, e aí para esse primeiro tem 3, além da minha presença, tem mais 3 convidados de altíssimo nível. No dia 15, das 10 ao meio-dia, Isso. aí você vai estar participando. Então, eu vou fazer essa abertura e vou falar sobre a questão desses desafios. Okay. E aí, dentro desses desafios, nós elencamos 3 focos de atuação de forma mais específica, que tem 3 especialistas que vão falar sobre isso. Então, o Diego, que vai falar sobre a questão da formação de professores, também no nesse dia 15. contexto. Okay. Então, tanto a formação inicial do professor, quanto a formação continuada do professor, né? Então, o Diego vai falar sobre isso. Depois tá? do Diego daí tem mais, né? Daí temos, além do Diego, temos também a Mirella. A Mirella Ramanciotti é uma pessoa incrível, ela vai falar sobre a questão da neurociência e, assim, a importância do professor se apropriar de conceitos da neurociência para auxiliar o seu aluno. Porque muitas vezes uma dificuldade que o aluno apresenta na sala de aula, a gente pode ajudar esse aluno a superar essa dificuldade com alguns conhecimentos fundamentados na neurociência. E Paulinha vai estar aí também, né? Não no dia 15. Não no dia 15. No dia 15 não, porque ela já tinha um outro compromisso. Isso. Então, mas o outro foco de ação nesse dia, então nesse dia nós temos formação de professores, a neurociência na educação, e tem a outra pessoa, que é o Wagner Borja. O Wagner é um grande amigo meu, já de muito tempo, gestor de escola, fui diretor e coordenador pedagógico de escola de São Paulo, tem uma vasta experiência nisso, e ele vai tocar no ponto assim, qual o papel do gestor escolar na construção de um projeto pedagógico integrador. Agora uma pergunta bem objetiva. Como a pessoa faz para se inscrever? Onde é? Para a pessoa se inscrever, essa inscrição é gratuita, mas nós necessitamos da inscrição porque nós temos um espaço com um espaço limitado, né? Um espaço limitado. Então, para se inscrever, entre no Facebook, na página do Atitude Educacional. E rolando a página do Atitude Educacional, tem lá o convite para um evento. E aí a inscrição é feita pelo Simpla, né? Então é só para que a gente tenha exatamente esse controle do número de pessoas. Está também nas nossas né? redes. Então, está nas nossas redes também. Então, Volney Melo, o projeto. Facebook, o meu Instagram é Volney C. Melo. Posso, né? também E o meu Facebook é Paula Marques, e o meu Instagram tem o nome das minhas paixões, são Filhos _ Sonhos 2, porque são 2 lindos. Filhos _ Sonhos 2, Instagram. Facebook, Paula Marques. Paula Marques. Instagram, Volney? Volney C. Melo. Volney é W-Y no final. Volney C. Melo. C. Melo. E o Facebook, Volney Melo. E tem o Facebook do Atitude, que é Atitude Educacional. Atitude Educacional. Você entrou no link da página Atitude Educacional. Ao entrar, você vai procurar a postagem sobre esse evento, tem um link de inscrição já na própria publicação. Isso. Clica no link, se inscreve, dia 15. Inscrição, participação gratuita. Certifica? Será enviado um certificado depois por e-mail para as pessoas. É tudo igual, né? Exatamente. Sábado agora eu falo sobre leitura num evento fechado da editora FTD, mas depois eu levo a proposta para discutir a leitura em prática para um encontro com a Atitude. Bom, Paula já deixou o Instagram, meu Instagram você já acompanha também, nós temos Prof. Wagner Marques, está aparecendo aí se você não tem. O meu WhatsApp, caso você queira sugerir pauta, manda fotos, quer
comentar alguma coisa, uma experiência de sucesso, quer perguntar alguma coisa sobre esse programa, 995980159. Esse é o site, professorwagnermarques.com.br. Me permite um comentáriozinho à vontade. só sobre a questão desses ciclos de debates, ciclo de debate educação com atitude, né? Já quero deixar aqui exatamente o convite para todos. A ideia é que a gente sempre abra, né, possibilite o encontro de professores com profissionais que atuam na educação. Inclusive você também está absolutamente convidado a ser um dos debatedores. Irei, com o maior né? prazer. E nós proporcionaremos periodicamente encontros com professores sobre determinados temas, né? Com esse convite aos demais professores. Bom, Educação em Pauta já fica como parceiro, tá? Que ótimo. Educação em Pauta toda vez que vocês quiserem. Vonei, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Paula, obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Eu que agradeço a Obrigada oportunidade a todos os dessa colegas, conversa assim Muito tão bom. gostosa. A todo mundo que nos escreveu, Um que abraço fez a seus todos. comentários, aos colegas professores que estão Obrigado. e que amanhã cedo vão dar aula e que hoje estão dando aula. Estão preparando a aula. Ó, a minha querida, o Tiago de Caçapava, a Evelyn de São Carlos, minha parceira que me ajuda, me acompanha. Alexandre, incrível professor de matemática, parabéns pelo trabalho. Estamos precisando de ajuda e estamos no caminho melhor a partir da docência. Alexandre, incrível esse programa. Insisto, professorwagnermarques.com.br, para você acompanhar o que estamos fazendo. Vai ter fotos desse encontro, sugestões que eles queiram que alimentemos no site. 995980159. Se você quer me procurar, quer ter informações sobre eles, quer pegar essa arte que está comigo ou qualquer outro tema sobre educação, vamos prosear. E o Instagram, Prof. Wagner Marques. Meu Facebook, Wagner Marques também. E o Educação em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa, ainda dá tempo de você compartilhar. Se você gostou muito do programa, você pode curtir a página. Mas se você gostou demais mesmo, na próxima semana nós estaremos de novo. E se você quer participar como professor, como alguém que atua no espaço formal ou informal, escolar ou não escolar, você pode me procurar, que certamente aqui no Grupo Cenário de Comunicação, a educação é pauta. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e amanhã nós temos aula, então vamos correr. Obrigado, até mais. Até logo. Tchau, tchau.